foi separado para vocês. Como é que a gente analisa uma ação? Imagina só, a gente está aqui agora no Home Broker, tá? A gente está aqui, na verdade, aqui na plataforma do Profit, aberto. E a gente quer analisar a Petrobras. Petrobras, essa aqui, ó, Petri 4, tá? Petrobras na bolsa, pessoal, tem Petri 4, tem duas ações, tem Petri 3, essa aqui, ó, tá? Todas as duas estão com o mercado aberto, cada uma funciona de uma forma, porque essa daqui é preferencial, Petri 4, o código 4 é de preferencial, e Petri 3 são ações ordinárias. Só para dar um resumo rápido para vocês, a Petri 3 a ordinária é aquele pessoal que compra ações, ele tem direito de votar, tá bom? Na assembleia, quando a empresa se reúne, se ele tem muitas ações, ele tem direito a voto, tá? E a preferencial não tem direito a voto, porém são ações que têm mais liquidez. Beleza. Como é que eu deveria analisar uma ação Petrobras? Primeiro a gente vai abrir um site aqui muito bacana que eu passo para vocês com aula gratuita e tudo, que é o site Fundamentos, tá? Um site muito bacana mesmo, é o site Fundamentos, que é agora Petri 4. Clique em exibir e ele já abre para nós os dados dessa empresa aqui, ó. E aí, o que é que ele traz para nós? Tá aqui, ó, no canto superior esquerdo aqui, quase no meio da tela aqui, Petri 4, né? Tipo PN, Petrobras, tal. Setor, petróleo e gás, biocombustível, etc. Cotação, a cotação de hoje, ou na verdade aqui deve estar fazendo a cotação do dia anterior aqui, ó. Do dia anterior aqui, ó. Data da última cotação. Tá? Hoje é dia 1 aqui, ó. 1 de 10 de outubro. Ela está fazendo a cotação dia 30, tá? Aí ela atualiza a cada um dia útil, né? Atualização, tipo assim, é um dia anterior, né? Beleza. Tá ok? Então, o que é que eu quero saber aqui? Tá? Aí aqui eu tenho os dados fundamentalistas, ó, indicadores fundamentalistas. Na verdade, a gente tem que juntar com indicadores fundamentalistas e aí ir para análise técnica, que é o gráfico, para saber um bom ponto de entrada para a gente operar. Ok, indicador fundamentalista. O que é que eu ensino aqui? O que eu vou fazer aqui agora, eu ensino em aulas passo a passo para você entender mais detalhadamente. Eu vou passar um resumão bem rápido para você. Beleza, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é o PL, ó. PL, esse indicador aqui, PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, ele está em 5,96, tá? Um bom PL, tá? PL abaixo de 10 são um excelente PL. Beleza, a segunda coisa eu quero ver aqui o dividendos aqui, ó. Yields, que é quantos dividendos ela paga por ano, calculando os últimos 12 meses. Ela está pagando em média aqui 17,6% ao ano de dividendos. Isso é muito bom, é maravilhoso, é uma taxa muito boa, tá? E lembrando que dividendos é isento de imposto de renda. Então já é um dinheiro já limpinho para você reinvestir ou fazer o que você bem entender. Beleza, outra coisa que eu vou analisar aqui é o ROI, tá? Em termos de lucratividade, eu vejo o ROI. Porque o retorno sobre o patrimônio líquido, beleza. ROI de 21%, excelente demais, excelente. O ROI é 10%, 15%, já são muitos ROIs bons. Um ROI de 21% e 25% são excelentes ROI. Então não tenho o que falar sobre isso aqui. Liquidez corrente é que está deixando um pouco a desejar, está abaixo de 1, tá vendo? Então quer dizer, liquidez corrente é na dívida, no endividamento da empresa. Quando ela está com 1, ela está dizendo assim, ó, minha liquidez corrente, quer dizer, a dívida curta para 1, 2, 3 meses, ele está gerando caixa para cobrir, para fechar o endividamento a curto prazo. Se ele tem uma liquidez corrente de 2%, quer dizer, ele está ganhando tipo 2 bilhões e ele tem uma dívida de 2 em 2 meses de 1 bilhão. Então ele está lucrando um montante de 2 para cobrir 1, então ele está fechando sempre positivo, isso é bom. Quando ele está aqui abaixo de 1, 0,9, quer dizer, ele não está conseguindo nem fechar a dívida que ele está tendo de liquidez corrente, tá? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Beleza, aqui deixou a desejar um pouco nesse indicador. Tá, vamos para frente. Já olhamos PL, dividendos, ROI, liquidez corrente, que é a dívida. A gente vai para aqui para o lucro líquido, ó. Aí deixou mais a desejar ainda nesse período. Lucro líquido entre nos últimos 3 meses, ó, ela fechou negativo. Fechou negativo em 2 bi e 600 milhões, tá? E isso aqui é ruim. É ruim para nós. Vou mostrar onde em gráfico. Vamos ver o crescimento da empresa. Vamos analisar aqui. Vamos puxar aqui o CAPEX. Tá? O lucro líquido que a gente acabou de ver, ele está aqui também, ó. É um dos melhores e mais confiáveis indicadores de a gente analisar. Né? Lógico, é um conjunto de indicadores, mas aqui, ó, quando eu chego aqui no lucro líquido, ó, um lucro líquido ele precisa ser crescente e recorrente. Ele tem uma oscilação normal, ele precisa ser crescente e ele tem recorrência de crescimento. Isso mostra que a empresa tem lucro líquido crescente e recorrente e ela é saudável. O caso da Petrobras, que é sempre um tabu, olha lá. Aqui é o zero, tá vendo o zero aqui? Onde o mouse está? E aqui ela fechou acima de zero. No ano 2015, 2016 fechou abaixo de zero, dando prejuízo, tá? Depois veio aqui de novo, ó, deu lucro. 2020, meados de 2020 deu prejuízo. E aí 2021 para frente começou a dar lucro. Lucro. Essa barrinha azul aqui é lucro líquido. A barrinha verde são os proventos que ela paga. Aqui ela estava dando bastante lucro e muitos proventos. Em 2022, 2023. Para 2024 já caiu os lucros e os proventos. Mas não está ainda fechando negativo, tá? Beleza. Aí você pergunta, por que esse prejuízo aqui? A gente sabe, a Petrobras ela é o risco de governo. Isso aqui é o risco do governo, porque ela é uma empresa estatal, tá? Não é privada. Ela é estatal. A maior detenção de ações da Petrobras é do Estado, é do governo brasileiro, é da nação.
Então, por ela ser estatal, ela fica com um risco chamado risco governo, e tudo que o governo fala ou que ele age, tanto o presidente quanto ela se movimenta muito com a fala do presidente, do ministro da Economia e do próprio presidente da Petrobras. Então, as ações deles, independente do lucro da empresa, as ações deles vai determinar o rumo da empresa. Porque quando eles falam uma coisa que é favorável para a empresa, além de ter o seu lucro natural ou o seu prejuízo por ser uma máquina muito grande, ela vai performar. Mas só que as falas também precificam, porque as falas vai ditar como vai ser as regras no futuro. Então, se eu disser assim, olha, eu estou querendo cortar os dividendos da Petrobras para investir na máquina, os acionistas que tá lá porque recebe os dividendos, ele vai retirar capital. Porque eles não vai querer ficar sem receber os dividendos e estar com o dinheiro, o capital todo alocado numa empresa que depende da máquina política, que as falas políticas interferem muito. Beleza, mais na frente a gente fala um pouco sobre isso. Mas todo mundo que entra nessa ação sabe do risco governo que tem que estar passivo disso, né? Então eles analisam um retorno sobre risco. Beleza, então a gente já viu aqui lucro líquido, agora a gente quer saber o fluxo de caixa, a gente quer saber o CAPEX. Vamos ver como é que está o CAPEX, para a gente ter uma ideia. Ó, esse indicador que eu falo aqui, ó, CAPEX versus depreciação. Eu falo na minha aula sobre o crescimento da empresa. Olha como é que está aqui, CAPEX e depreciação. Olha. Depreciação é essa linhazinha roxinha aqui, ó. CAPEX é a barrinha azul. CAPEX, pessoal, é o dinheiro que é investido na empresa. Depreciação é o dinheiro que ela deprecia, que ela perde ao longo do tempo. A Petrobras tem muito maquinários, né? É igual qualquer empresa que tem um exemplo. Vou citar um exemplo para você entender. Uma frota de carro, uma empresa de locadora. Ela tem uma frota de carro. O ano passou o ano 2024 todo. Chegou em 2025, os carros ficam um ano mais velhos. Eles desvalorizaram, eles depreciaram. Então a empresa, o que, é que ela faz? A empresa que está lotada na bolsa, ela investe nela mesmo para ela não perder patrimônio. Porque ao longo do decorrer do tempo, as empresas, os seus equipamentos tendem a depreciar, é natural. Tá? Então a Petrobras tem um monte de maquinário, tem plataforma, etc, etc, etc. Então quando cada ano que passa ela deprecia. Então ela, vamos dizer aqui, ó, ela depreciou aqui nessa linha aqui e ela não conseguiu investir o CAPEX nem a quantidade que depreciou. Quando isso acontece, a empresa está perdendo peso e valor patrimonial. Exemplo básico, vamos chutar aqui, números aleatórios. Vamos dizer, a Petrobras desvalorizou de depreciação 10, vamos colocar 20 milhões, ela depreciou, perdeu preço em 20 milhões. Se eu investir, pegar mais 20 milhões de caixa que eu ganhei e eu fizer investimento de manutenção, reinvestimento nela de mais 20 milhões, eu mantive o meu valor patrimonial. Mas se eu não conseguir investir esses 20 milhões, eu investi menos, eu perdi preço. Um exemplo, a empresa ela depreciou 20 milhões e eu só consegui investir nela capital 15 milhões. Ficou 5 milhões de depreciação, eu perdi 5 milhões com o passar do tempo do maquinário. Então, isso mostra o crescimento da empresa e como ela está sólida. Eu tenho, no mínimo, as empresas na bolsa, ela tem que empatar. O que ela deprecia, ela tem que investir, para mostrar que ela está sólida. Porque se ela fechar abaixo, ela não conseguir nem investir o que ela depreciou o ano, ela já está começando a demonstrar que está ficando ruim das pernas. Então, olha como a Petrobras estava aqui nesse ano aqui, ó. Presta bem atenção. Em 2015, 2016, olha, ela estava depreciando aqui nessa linha aqui de 30 milhões, tá? 30 milhões. E ela estava sendo investido aqui, ó, 70 milhões de investimento na empresa. 70 milhões e estava depreciando 30 milhões nesse período aqui. Olha que incrível. Eu estou depreciando 30 milhões e eu estou investindo 70 milhões, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Você deu para entender isso? Eu depreciei, perdi 30, eu investi os mesmos 30, mais 30 deu 60, ainda botei mais 10 milhões, eu investi 70 milhões. Eu estou mostrando que o caixa da empresa, que a empresa está sólida, ela tem caixa para investir, para distribuir lucro com o acionista e ainda está crescendo, está expandindo. Eu demonstro isso através dos relatórios. Então essa é a influência do CAPEX versus depreciação. Quando o CAPEX, ela está aqui, ó, aqui em 2016, no terceiro trimestre de 2016, ela quase que empatou aqui. O que ela depreciou, ela investiu. Isso aqui é o mínimo que a empresa pode fazer para mostrar o seu crescimento. O ideal para mostrar o crescimento robusto é que ela invista mais do que ela deprecia. Isso você está demonstrando que está bem de caixa. Agora imagina esse período aqui de 2019. Ó. Ela depreciou isso aqui. Agora imagina isso aqui em 2019. Ela depreciou esse tanto aqui, cerca de 50 milhões, e ela não investiu. Pelo contrário, ela comeu caixa aqui, ó, 10 milhões, ainda ela fechou negativo de CAPEX. Então, quando o CAPEX está negativo, a empresa está consumindo, ela está comendo a sua própria carne, o seu próprio patrimônio, para poder pagar as dívidas, honrar com as dívidas, honrar com os custos. Então ela aqui fechou o CAPEX no negativo de 10, mais de 10 bi, ó, 10 bi aqui, ela fechou aqui, né, ultrapassou aí uns 15 bi, negativo, e desvalorizou nesse mesmo período uns 50 bi. Você entende como é o balanço? Pois é, é assim que funciona. Então assim, ó, quando a gente olha para o indicador de CAPEX e depreciação, a Petrobras estaria fora de uma possível empresa para você investir nela e fechar os olhos a longo prazo. Tá? Mas não deixa de ser uma empresa ainda que tem oportunidades dentro dela. Só que você tem que entrar com essa empresa, para quem vai comprar a Petrobras, tem que saber do risco, o governo que tá tendo, tem que analisar esses dados para poder fazer uma estrutura legal, sem se enganar por qualquer notícia. Beleza, a gente viu o CAPEX, vimos agora
o risco, vamos voltar aqui para a gente ver aqui, vamos voltar aqui para o gráfico, a gente já viu o fluxo, já vimos a liquidez, o lucro líquido, né? E agora nós vimos, beleza, agora fechou. Agora a gente volta para os detalhes, já olhamos a cotação, já olhamos o PL, já olhamos dividendo yields, ROI, liquidez corrente. Agora a gente vai para o gráfico, analisar a leitura gráfica. Vamos dizer que eu escolha correr o risco da empresa. Eu quero escorrer o risco de ter o risco governo de Petrobras. Eu quero entrar nessa ação. Beleza, então tá bom. Então vamos lá olhar como é que está o gráfico dela. Analisando o gráfico de Petrobras, a leitura que a gente tem racionalmente, lembrando que isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas uma análise racional de como funcionaria um entendimento nessa ação. Beleza. Quando eu pego esse gráfico aqui, ó, que está diário, eu vou colocar até um gráfico aqui semanal, aqui, ó, S de semanal, uma semana, eu vou clicar aqui e eu analiso que Petrobras ela tem uma máxima aqui, ó. Petrobras ela tem aqui uma máxima, tá? Deixa eu colocar, deixa eu apagar essa aqui. Linha de resistência, ela tem uma máxima aqui, um preço teto, que ela já chegou. O preço teto é esse aqui, ó, 43,63, tá? E eu vejo que ela está numa crescente, ó, linha de tendência de alta, tá vendo? Mesmo com todos os balanços que existem, tá? Altas e baixas, ela está numa linha de tendência de alta. Então, se eu quisesse tomar a Petrobras aqui, que é comprar ações da Petrobras, qual seria um bom preço você comprar? Por longo prazo, para surfar uma movimentação boa. Aqui existe uma bipolaridade, aqui nesse preço aqui, ó, no 35. Ó. 35 existe uma bipolaridade, tá? Então, 35 com 20 existe uma bipolaridade. É interessante. Eu vou colocar até aqui para cima, aqui um pouquinho aqui, ó. A bipolaridade aqui ideal para um bom preço de compra seria aqui. Você esperar um recuo dela no preço dos 36, ela cair até aqui, tá? Aí imaginou essa ação, ela vem, cai até esse preço, não perde esse preço, igual esses sinais aqui, ó. Bate aqui, se protege, entra para proteção, entra comprador aqui, você compra com ela, aí você tem chance de surfar. Você tem chance de surfar a movimentação de alta daqui do 36, tá? Até chegar aos 43 e esperar o rompimento. Se ela não romper, você pode desfazer da operação aqui, ó, nessa margem de preço, tá? Porque ela aqui está no meio da movimentação, ela nem está aqui no 46, nem no 43, nem ela está num bom suporte. Na verdade, aqui, ó, é considerado esse preço que ela está aqui também como suporte, se você puxar para analisar? Pode ser. Pode ser. Se você quiser forçar a barra e dizer, tem uma outra bipolaridade que é aqui, ó. Tá vendo esse topo aqui que eu estou marcando aqui, ó? Era resistência, que agora está virando suporte. Ó. Quer dizer, o ponto máximo desse candle aqui, está na linha, é agora a base desse aqui, ó. Lei da bipolaridade. O que era suporte vira resistência, o que é resistência vira suporte. Então aqui, ó, nesse meio alto aqui também, você poderia comprar aqui. Né? Alguém que está interessado em comprar a Petrobras já se decidiu comprar, esse preço que ela está aqui de 39 com, ela tá no preço agora de 40 já. Ó, a gente está em Petri 3, é por isso que está me deixando aqui confuso. Ela era para abrir aqui Petri 4, tá? Tá em outro preço. Mas tá bom, aqui a análise é a mesma aqui, ó. A compra, isso aqui é um suporte, quem queria comprar para surfar alta, aqui não é uma situação ruim não, porque ela já veio, ela demonstrou que não vai perder aqui, você pode comprar aqui, sem problemas, né? E surfar essa movimentação aqui, ó. Surfar essa movimentação aqui até ela chegar nos 43. Se romper aqui, você ganha mais. Se ela não romper, você pode encerrar por aqui. Isso é uma operação de curto prazo. Quem quer para longuíssimo prazo, compra aqui. Se ela cair para aqui, ele compra mais. Se ela cair para o suporte, ela compra mais. Só se ela perder os fundamentos. Quem está comprando para longo prazo, ele só desfaz de alguma posição se ela perder muito fundamento, começar a dar prejuízo, o relatório sair em prejuízo, ele começa a se desfazer da posição quando ela perde fundamentos, porque ela pode pegar aqui, ó, e derreter daqui e vir para uma margem de preço, tipo esse preço aqui, ó. E esse preço aqui ela vem lá para 26. Lógico que agora, nesse cenário que a gente está, é improvável ela vir para esse preço aqui. Mas pode acontecer. No momento de crise, no momento de circunstância de crise, por ela ser governo, ser uma empresa estatal, ela sofre muito. É uma das primeiras que pode derreter com muita força e vir buscar preços menores. Porque o mercado ele precifica o futuro. Porque é proteção e risco. Se tem risco de prejuízo na empresa, o mercado vende, liquida, precifica, joga lá para baixo. Porque a ação fica barata. Se eles quiserem recomprar aqui mais barato, eles compram, tá? É assim que funciona. Beleza. Dito isso, isso aqui é o básico para você entender. Lógico, análise gráfica, depois a gente pode até fazer um curso melhor, ou se você tiver mais dúvida, manda aí. A gente faz algo melhor aqui na análise técnica. Na verdade, tem uma playlist no YouTube te ensinando a parte de análise técnica. Mas, por hoje, tá bom, é isso aí. Valeu, até a próxima. Manda dúvida, depois eu vou marcando outras empresas. A gente vai tirando as dúvidas das empresas que estão muito boas e das empresas que tem que ser bem analisadas e das empresas que são ruins para a carteira, na verdade. Tem empresas que são muito ruins. Essa é a verdade e a gente tem que saber diferenciar disso. Valeu, até a próxima.